que eu não entendi porque me convidaram. Porque eu participo desde sempre dos congressos da categoria, mas porque os colegas do INSS, muito generosamente, me veem como uma pessoa entendida em perícia previdenciária. E eu nunca palestrei sobre necropsia em nenhum congresso. Então, quando eu descobri por que chamaram a mim e não outra pessoa, eu compartilho com vocês a informação. Mas, desde já, achei até interessante, que foi um desafio, é um tema sobre o qual, diretamente, eu nunca tinha pesquisado nem publicado, e aí tive que correr atrás para poder formar uma história que me convencesse, para poder chegar aqui e tentar convencer vocês também. Eu quero começar dizendo que o título que me deixa mais contente disso tudo aí que o presidente falou é que eu sou especialista em medicina legal e perícia médica. Não vai aqui nenhuma crítica aos colegas que fazem diferente, mas há muito tempo eu deixei de fazer como a grande maioria, que é cardiologista, pediatra, cirurgião, ortopedista, e que, além disso, dá um plantão semanal do IML ou tem um vínculo para ter segurança financeira no INSS. A minha única atividade médica é fazer perícia, seja no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, seja no meu consultório para a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho. Então, a minha única especialidade ativa é medicina legal e perícia médica. E o meu conflito de interesse é que me colocaram para responder duas perguntas, e todo mundo sabe que baiano tem fama de ser devagar e preguiçoso. Então, o conflito de interesse é que, para facilitar meu trabalho, a minha tendência é responder logo a pergunta assim: a necropsia médico-legal explica plenamente a causa-morte? Não. E aí eu não preciso responder a segunda, porque o como só se aplica se eu respondesse afirmativamente. Posso ir embora e receber o certificado já? O pessoal aqui é linha dura. Bom, gente, primeiro falar da diferença, que é o tema geral da mesa redonda, né, sobre necropsia médico-legal e clínica. Eu tirei isso do sistema de informações de mortalidade. Não dá para tirar isso da internet, pelo Tabnet, mas se você baixar todos os arquivos DBC sobre óbitos do DataSUS no seu computador e usar o TabWin, você consegue fazer a extração pelo médico que emitiu a declaração de óbito. Se foi o médico assistente, substituto, se foi SVO, se foi IML ou se foi outros. E essa tabela aqui mostra qual é a proporção das declarações de óbito apenas de mortes naturais. Eu excluí as famílias da CID S e T, que são as causas externas de mortalidade. Então, aqui só tem óbito natural, mas que quem emitiu a DO foi o Instituto Médico Legal. Se você olhar por unidade da federação, vai ver que a maioria fica aqui em torno de 2%, mas chama a atenção que Roraima passa dos 6%, no Rio de Janeiro estamos lá em 9%, como também no Distrito Federal. Eu acredito que é porque no Rio de Janeiro a capital estadual tem um peso muito grande em relação à população do resto do estado, e em relação ao Distrito Federal, praticamente Brasília é o Distrito Federal, né? As regiões administrativas já não entram com esse peso todo. Se a gente fizer o estudo só pelas capitais, a gente vai ver que muda um pouco o cenário. E aí nós temos aqui Boa Vista, nós temos Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília, chegando perto de 10% das mortes naturais sendo registradas pelo IML. Eu não tenho orgulho nenhum de ver Salvador aparecer aqui do jeito que está aparecendo. Ó. Nós somos uma das capitais que, inclusive, se descola do Estado. A Bahia, como um todo, não passa de 4%, mas, em Salvador, 10% das declarações de óbito de morte natural são dadas pelo Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, em evidente desvio de função, porque nós não dispomos de um SVO. Então, a primeira coisa importante é que necropsia clínica não deveria ser feita no Instituto Médico Legal. Mas, do jeito que o Brasil está organizado hoje, tem muito médico legista tendo que fazer necropsia clínica. Não tem nenhum interesse policial. O delegado de polícia não vai baixar a portaria, não vai abrir inquérito, não tem nenhum caso a ser solucionado. O que está acontecendo é resolver um problema social da família que precisa sepultar o cadáver e, por algum motivo, o colega da saúde, da UPA, do hospital, da unidade de saúde da família, não quis fazer a declaração de óbito. E aí eu costumo dizer que o envenenamento é o último refúgio do covarde. Porque morte violenta, você está vendo que houve a violência.
Morte suspeita de ser violenta tem que ter uma suspeita fundada. Eu estou vendo uma pupila em cabeça de alfinete, quer dizer, ao invés de ter midríase, que é o que o cadáver deve ter, será que tem omiose pelo efeito farmacológico de algum tóxico que a pessoa esteve exposta? Será que a pessoa tem uma ferida punctória, pelo menos, que mostra uma porta de entrada do suposto veneno? Mas o médico assistente, que ao contrário de nós peritos, não roda um software de desconfiança plena, né? Eu estou sempre desconfiado, já perdi a fé na humanidade, porque como eu sou perito e professor, eu só convivo com gente que quer me enganar, que é o periciando e o aluno. Né? Então, eu ando sempre com as costas na parede para ninguém me esfaquear por trás. Mas o médico assistente não pode perder a inocência da boa-fé, de acreditar que toda relação médico-paciente é uma relação fiduciária. Então, o colega da assistência não dar a declaração de óbito, porque pode ser envenenamento, mas não pode ser assim teórico, de teoria da conspiração, sem ter nenhum achado objetivo que faça suspeitar de envenenamento, aí não rola. Mas tem rolado muito em várias capitais do país. E estamos nós do IML a fazer aquilo que não nos cabe fazer. E a pergunta que eu tenho que responder aqui é se a necropsia médico-legal pode sempre dizer qual é a causa mortis. Não é nem a necropsia clínica, que eu estou tendo que me dedicar muito a contragosto a fazer, porque não foi para isso que eu fiz o concurso. Isso aqui é um artigo australiano, mas eu achei vários com o mesmo teor, falando do declínio da necropsia clínica nos hospitais. Pelo que eu estudei, parece que é um problema, sobretudo, bioético. Os colegas não têm mais como chegar na família do paciente e convencer, e ficam sem jeito, as famílias desconfiadas, e nos hospitais escola já não se consegue fazer necropsia clínica como se fazia antigamente. Eu não sabia disso até estudar para fazer essa apresentação. Eu sabia que havia um problema no meu hospital universitário. Na Universidade Federal da Bahia, o programa de residência médica em anatomia patológica tem estado em diligência e ameaçado de fechamento pela Comissão Nacional de Residência Médica, entre outras coisas, porque não consegue bater a meta de número de necropsias clínicas anuais. Os colegas das diversas especialidades não têm sucesso em convencer as famílias a deixarem os cadáveres dos seus parentes serem necropsiados, o que é uma perda incrível para o aprendizado. Porque como eu formei em medicina no século passado, já estou me achando até velho, né? Não sei porque o professor Genival entra a congresso, sai a congresso, está com a mesma cara de quando eu conheci. E as pessoas me encontram no corredor e, mas por que você está mudado? Você engordou? Eu engordei. O professor Genival não engorda, mas eu engordo. Fazer o quê? Né? Então, as pessoas já não me reconhecem mais nos corredores, eu tenho que dizer quem eu sou para poder a pessoa saber. Então, o que é que acontece? Não conseguimos manter o nosso programa de residência médica daqui a pouco, porque a gente não consegue convencer as famílias a assinarem um papel. Quando eu era interno, todo paciente que internava no hospital universitário assinava um papel genérico dizendo que abria mão de toda a sua cidadania e podia fazer com ele o que quisesse. Hoje em dia não pode mais fazer esse tipo de coisa, então você tem que convencer um por um quando há o interesse de fazer a necropsia. Eu me lembro quando eu era interno e quando eu era residente, parecia que os patologistas sabiam tudo. Né? Porque tudo que a gente não tinha diagnosticado na enfermaria, com todos os exames a nosso alcance, eles iam fazer toda aquela macroscopia, ia fazer tanta lâmina do corpo inteiro e ia achar alguma doença para levar a culpa pela morte do paciente. Fantástico. Aprendiam eles, no programa de residência deles, e preenchiam uma lacuna nossa, que não tínhamos conseguido, clínica ou cirurgicamente, dizer o que é que o paciente tinha. Mas, no mundo todo, essa tecnologia de ensino-aprendizagem está se perdendo, porque a gente já não consegue convencer as pessoas a fazerem a necropsia clínica para fins de aprendizagem. O histórico deixa a gente meio surpreso, porque desde sempre houve muito preconceito em relação ao uso do corpo humano após a morte. Ou ele estava reservado para algum ritual, como o embalsamamento, aqui a mumificação egípcia, ou não podia ser feito, ou depois, com o progresso, quando já não se precisava mais roubar cadáver no cemitério às escuras, nas academias se podia fazer o estudo anatômico do corpo humano, e aí nós temos desenhos, atlas e croquis maravilhosos, embora naquele tempo não se via para muita coisa, porque os médicos sabiam tudo sobre a estrutura, mas não tinham nada para poder salvar
a vida dos pacientes. E como havia diferença entre o físico e o cirurgião barbeiro, muitas vezes quem salvava a pessoa, lancetando lá o abscesso, extraindo um dente, né, fazendo algum procedimento que era tido como braçal e como não científico, era o cirurgião barbeiro. Enquanto que os físicos não faziam nada. Vinham de Coimbra, vinham de Sorbonne, vinham de tudo quanto é universidade europeia, eram doutores, tinham status social, mas resolutividade mesmo, naquela época, não conseguiam ter. E aí a gente vê que esses doutores, esses colegas nossos, ficavam olhando para a urina das pessoas, provando urina para ver se tinha glicosúria. Que bom que eu não nasci naquela época, daí eu ia querer ter outra profissão. Até que a gente começa a devassar o interior do corpo humano sem ter que abri-lo. E veja que podia-se abrir o corpo humano durante a necropsia, para ensinar, para saber qual era a estrutura. Mas não se podia abrir o corpo de uma pessoa viva para curar a doença dela. E aí Laennec nos traz o estetoscópio, depois nós temos a radioscopia e a radiografia, e nós temos a Enthoven trazendo a eletrocardiografia. E começamos a poder falar sobre a função do corpo humano, mais do que propriamente sobre a estrutura. E aqui tem um problema grave do nosso tempo. O que é uma alteração estrutural e o que é uma alteração funcional? Porque a necropsia, seja ela médico-legal ou clínica, só pode ver alteração da estrutura. Mas tem muita gente morrendo, e antes disso adoecendo, de alterações funcionais. A estrutura do órgão não mudou. O que mudou é o jeito que ele funciona. Até eu, que sou ex-ginecologista, consigo ver aqui uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. Aí é batata, não tem problema nenhum. Quando a gente vê aqui também a área infartada, na comparação com o miocárdio normal, não tem dificuldade de dizer do que essa pessoa morreu. Mas essa pessoa aqui infartou e não morreu logo. Então, deu tempo de ter reação vital, reação inflamatória, para a necrose desse miocárdio. E aí você viu uma alteração estrutural. Se fosse um infarto agudo mesmo, se fosse algo fulminante, a gente abriria e não teria nenhuma alteração nesse coração. Se for uma arritmia, a arritmia ficou em vida, mas não leva nada para a morte. Eu não vou conseguir saber o que a pessoa teve, não vou conseguir saber que morreu de um problema arrítmico cardíaco. Basicamente, em relação a algumas doenças negligenciadas que nós temos, o peso do coração, a dimensão total do coração, vai nos dar informação sobre a cardiomegalia. E eu vejo muita cardiomegalia ainda no nosso Instituto Médico Legal, lá em Salvador. Enquanto funciona a balança para pesar o coração, porque a balança para pesar o cadáver todo tem 1 ano que eu não consigo pesar cadáver nenhum. Aí já fica mais complicado. Em relação ao rim, basicamente a gente fica na relação córtico-medular e não vai muito além na descrição desse órgão. E o que falar aqui da diferenciação entre AVC hemorrágico e traumatismo crânioencefálico sem sangramento epidural? Se a pessoa tiver um AVC dirigindo o carro, como é que eu vou saber que foi um AVC e não que primeiro teve o acidente e aí teve o traumatismo crânioencefálico? Porque se teve o AVC e por conta dele bateu o carro, é morte natural. Mas se bateu o carro e pelo traumatismo crânioencefálico morreu, é morte violenta. E não é fácil fazer essa diferenciação, nem macro e nem microscopicamente. Esse artigo aqui fala sobre o diagnóstico de isquemia miocárdica, combinando a tomografia computadorizada, né, fazendo uma angiografia por TC, a histologia e a bioquímica pós-mortem. Mas se no Brasil a gente não está conseguindo dosar enzimas cardíacas nem por vivo, será que o cadáver vai ter esse luxo? No exterior, as pessoas estão com esse nível de preocupação, em flagrar o diagnóstico pós-mortem do infarto, até usando enzimas cardíacas séricas, que a gente aqui não consegue oferecer. Nós temos a autópsia molecular. Há pessoas que têm arritmias que são familiares, são herdadas. Então, diante de um caso de morte súbita, e não sabe do que foi que a pessoa morreu, vai se fazer o DNA para poder ver se tem o traço daquela arritmia que é familiarmente herdada, até para prevenir novos casos nos que ainda estão vivos da mesma família. Aqui, quando a gente tem DNA para fazer identificação forense, a gente já fica muito feliz, e lá na Bahia a gente se acha muito importante porque tem genética forense. Inclusive, lavamos roupa para fora, porque institutos de outros estados nos pedem ajuda. E, por conta disso, nós estamos com uma fila de 4 meses. Se eu pedir um DNA hoje, só vai sair o resultado daqui a 4 meses, porque está abarrotado. Imagine se eu vou conseguir fazer DNA para fragar uma doença que é de herança familiar.
Em outros países, eu não estou falando do primeiro mundo só, porque isso aqui é Istambul, na Turquia, eles estão detectando pneumonias virais, fazendo o PCR para encontrar qual foi o vírus que causou a pneumonia, e 2 patologistas comparando a microscopia para saber se era pneumonia somente alveolar, se era intraalveolar, septal. No meu Instituto Médico Legal, a maioria das pneumonias são, na verdade, o refúgio de um perito médico legista que tem o conforto de não ter um assistente técnico acompanhando a perícia dele. Porque no meu consultório, fazendo perícia para a justiça, eu tenho 2 papagaios de pirata aqui olhando o que eu estou fazendo. O assistente técnico do autor e do réu, do reclamante e reclamado. Mas no IML ainda é um espaço sacrossanto, onde eu não sou fiscalizado. E aí basta o pulmão estar um pouquinho mais encharcado, se o colega não achou mais nada, tasca lá uma pneumonia e fica como sendo. E não faz nenhum estudo maior para saber se realmente é. No dia em que nós tivermos assistentes técnicos nas nossas salas de necropsia, nós vamos poder fazer esse tipo de coisa? Eu acho que não. Nós temos morte súbita neurológica sendo mascarada como se fosse uma morte súbita cardíaca fora do hospital. Alguém que já teve um evento cardíaco, foi internado, teve alta e morre depois. E vinha sendo diagnosticado como sendo morte súbita cardíaca, porque tinha antecedentes cardiológicos. Mas, quando foram fazer o estudo, perceberam que 30%, na verdade, eram mortes neurológicas, acidentes vasculares encefálicos que não tinham sido diagnosticados, e aí a morte tinha sido registrada lá no DataSUS deles, erradamente, como sendo cardíaca, quando, na verdade, era neurológica. E nós temos aqui a detecção da aspiração de sangue em via aérea em pessoas que tomaram tiros, e comparando a sensibilidade da imagem com a necropsia médico-legal tradicional. Veja, qual é o papel da imagem em necropsia? É só fazer um raio-x para encontrar os projéteis e ter mais facilidade e ter certeza de que não está enterrando um cadáver ainda com projetil dentro? Será que é só isso? Ou será que a gente pode evoluir para fazer uma virtópsia em que a imagem de fora vê muito mais do que a gente abrindo? Mas as pessoas colocam muita fé no que a gente é capaz de fazer, sobretudo depois dessa série miserável, né? A gente virou mágico e acham que a nossa autorização para abrir o corpo humano significa que, em troca, a gente tem que dar todas as respostas, porque lá dentro nada se esconde, quando a realidade não é essa. E a minha grande preocupação é o tempo que a gente tem para dedicar a cada exame, porque esse estudo aqui fala do esforço do patologista para poder diagnosticar a causa-mortes em fetos, neonatos e crianças. E mostra quantas horas ele teve que dedicar de trabalho a cada caso para poder encontrar a resposta. Quando eu, em uma manhã, no Nina Rodrigues, faço 7 necropsias. E a família lá fora esperando, doida para poder entregar o corpo para a terra. Os Michael Jackson demorou mais de 30 dias para o corpo voltar para a família. Mas aqui eu fico com a arma na minha têmpora, dizendo, libera logo o cadáver. O cadáver não é para mim, o cadáver é para o cemitério. E a sociedade está mais preocupada no velório do que na elucidação do crime e na persecução criminal. Então, gente, ainda tem a questão da exumação. Tem uma moça bonita ali me fazendo sinal o tempo todo, mas não está me paquerando, está querendo que eu pare de falar logo. Então, deixa eu acabar. Exumação é desespero, né? Tem um caso aqui muito legal. 30 anos depois, conseguiram diagnosticar a causa-morte do cidadão, que tinha sido enterrado como vítima de fulminação. Aí, 30 anos depois, conseguiram o diagnóstico porque foi tiro. Aí acharam as feridas dos projetis de arma de fogo em ossos, porque, claro, que já estava esqueletizado, né? Mas, se fosse outra causa-mortes violenta, mas que só impactasse partes moles, 30 anos depois ninguém ia ver nada. Aqui, não é que a exumação foi muito boa, é porque o amadorismo do primeiro exame tinha sido formidável, né? E aí conseguiram enterrar sem dizer o que é que a pessoa tinha. E aí aqui eu tenho algumas tabelas que eu vou deixar para a gente conversar pelos corredores, mas de 2 estudos que eu fiz com meus alunos lá no IML, e alguns deles eu estou apresentando nesse congresso e outros eu já apresentei em Florianópolis 2 anos atrás, sobre morte por afogamento e morte por constricção cervical. O que é que eu constatei lá? A maioria dos colegas escreve o laudo como quem já sabe a resposta. Ao invés do laudo ir descortinando a cada passo quais são os achados que permitirão o diagnóstico da causa-mortes, o que ele escreve é já sabendo, olha, eu já estou convicto de que foi afogamento, então vou escrever um laudo de afogamento. E só diz o que achou, e não se dá o trabalho de negar
aquilo que podia estar presente no afogado, mas que ele não encontrou. Pasme, quase nenhum legista pesa os pulmões no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, mesmo quando ele vai colocar no laudo que a causa mortis é afogamento. Então, tem vários sinais genéricos de asfixia e específicos de estrangulamento, enforcamento ou esganadura que os meus colegas não se dão ao trabalho de colocar nos seus laudos. O que ele viu, ele positiva. A maioria ele não fala nada a respeito, nem para dizer que está presente, nem para negar que estivesse presente, né? Que seria o raciocínio médico normal em qualquer outra especialidade. Você vai dizendo o que é que achou, o que é que não achou, e aí no diagnóstico diferencial, por que você resolveu ficar com aquela suspeita diagnóstica. A gente não faz isso. A gente só diz o que a gente achou e deixa o leitor em dúvida. O que não está descrito é porque não estava presente, ou é porque o legista sequer procurou, porque no elenco de sinais daquele tipo de morte que está na cabeça dele, ele colocou alguns como mais importantes, e eu percebo que o pessoal lá do meu instituto é tarado por resíduos de areia em via aérea, em caso de afogamento, mas quase ninguém punciona o seio esfenoidal para saber se tem líquido lá. E não descreve se tem líquido em estômago, e, como eu disse, não pesa os pulmões. E uma coisa super básica, que é ver a hemoconcentração ou a hemodiluição, que qualquer laboratório chinfrim consegue fazer, os meus colegas também não estão pedindo lá no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. Então, são várias tabelas que eu não vou poder mostrar para vocês agora com detalhes, mas que mostram isso. Como no Instituto Médico Legal, onde nasceu a medicina legal brasileira, nós estamos fazendo algo muito diferente do que está até nos livros textos. E a gente, na verdade, quer convencer a pessoa daquilo que nós já estamos convictos, ao invés de fazer uma prova equilibrada, distanciada, de quem não tem nenhum interesse no caso e que está colocando todos os achados para dizer qual foi a suspeita diagnóstica a que se permitiu chegar. Então, nós temos um problema sério hoje de IMLs abarrotados de necropsias clínicas, com todas as dificuldades que elas têm, que nós não estamos preparados, mas até para mortes naturais. Se não for projetil de arma de fogo, eu desconfio muito dos diagnósticos que os colegas estão dando em relação a mortes violentas, que são o nosso negócio, mas que muitas vezes nós não estamos conseguindo investigar de maneira adequada. Obrigado, fico à disposição.